E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, né, nessa quarta-feira maravilhosa, falando sobre o Cam Thomas, porque, velho, na boa, nós precisamos conversar sobre esse começo de temporada do Cam Thomas. O que esse moleque tá fazendo nesse início de temporada é um absurdo. É simplesmente um absurdo. Ele está sendo um dos maiores destaques desse começo de temporada. É impressionante o nível de basquete que o Cam Thomas está apresentando. Estamos falando de um jogador que tem 28,7 pontos de média e 48% de aproveitamento nos arremessos. São números de um scorer de elite, tá? São números de um scorer de elite. O Cam, ele está sendo um dos melhores scorers, um dos melhores cestinhas da NBA. Não tô falando que ele é, tá? O que eu tô falando é que ele está sendo um dos melhores scorers da liga. Existe uma diferença entre ser e estar. Puta papo filosófico aqui, né? Virei a Monja Coen aqui. Mas existe uma diferença entre ser e estar. O Cam Thomas, ele está sendo um dos melhores scorers da liga. Mas isso não quer dizer que ele é. Eu ainda não coloco o Cam Thomas na prateleira de scorer de elite. Nessa prateleira estão Durant, Devin Booker, Jason Tatum, estão esses caras. Luka Doncic, Stephen Curry, LeBron. Esses caras estão na prateleira scorer de elite. O Cam Thomas, ele ainda não está nessa prateleira. Mas ele está sendo um dos melhores da liga. Os números dizem isso. E ele está mostrando que tem potencial para um dia estar nessa prateleira. Ele está mostrando potencial para, tá? E, velho, cara, tem um número que é impressionante, né? O Cam Thomas, ele é o jogador com mais jogos de 30 pontos ou mais nessa temporada. Cara, é impressionante. É simplesmente impressionante. E assim, eu não esperava que o Cam Thomas, na verdade, eu acho que ninguém esperava, né? Que o Cam Thomas começasse a temporada fazendo o que ele tá fazendo. E eu cheguei a falar sobre isso durante a off-season, eu esperava uma boa temporada do Cam Thomas. Tanto que no vídeo que eu fiz, né, sobre os jogadores que poderiam surpreender nessa temporada, eu coloquei o Cam Thomas, porque temporada passada, o Cam Thomas, ele deu sinais de que poderia ter uma grande entrega nessa temporada se tivesse mais minutos. Temporada passada, ele teve 4 jogos com mais de 40 pontos. 4 jogos. O que faltou para o Cam Thomas temporada passada foram minutos. O Jack Valg não confiava no Cam Thomas, tanto que no playoff quase não usou ele. Quase não usou ele. O que faltava para o Cam Thomas eram minutos, e ele está tendo nessa temporada. O Jack Valg está confiando no Cam Thomas. Está dando minutos para ele. E o Cam, ele está aproveitando cada minuto que está tendo. Ele está sendo, hoje, o melhor jogador desse Brooklyn. De novo, diferença entre ser e estar. Ele está sendo o melhor jogador do Brooklyn. Mas isso não quer dizer que ele é. O melhor jogador do Brooklyn ainda é o Mikal Bridges. Mikal é um jogador muito mais completo do que o Cam Thomas. Mas hoje, o cara do Brooklyn é o Cam. Hoje, se eu for fazer uma arte, né, sobre, né, um jogo do Brooklyn Nets, por exemplo, Brooklyn e Lakers, vai. Brooklyn e Lakers vão jogar hoje. De um lado eu vou colocar o LeBron, representando o Lakers, e do outro eu vou colocar o Cam Thomas, representando o Brooklyn, porque ele está sendo o cara do time. Então, assim, eu esperava
uma temporada boa do Cam Thomas, só que é óbvio que eu não esperava que ele fosse começar desse jeito, com o pé na porta, já metendo 28,7 pontos de média, metendo mais de 40 pontos contra o Bucks. Vou até pegar aqui os números dele nesse jogo, que é importante, ó. Contra o Bucks, foi nessa segunda-feira, cara, 45 pontos, velho. 45 pontos contra o Bucks. Ele jogou pra cacete. Ele está jogando pra cacete. Ele está jogando pra cacete. Foram 27 contra o Celtics. Infelizmente, né, o Brooklyn perdeu esses 2 jogos. Eu acho que as atuações do Cam teriam aí, né, uma proporção ainda maior se o Brooklyn tivesse ganhado, né, do Celtics e do Bucks. Mas, independente da derrota, foram números fantásticos, atuações fantásticas. Então, eu não esperava esse começo, mas eu esperava já uma temporada de consolidação do Cam Thomas. Eu acho que ele já conseguiu tirar o rótulo de peladeiro. Porque ele foi rotulado como peladeiro temporada passada. Eu mesmo rotulei ele assim. Porque ele era meio que um peladeiro. Ele era um jogador meio irresponsável, que meio que cagava para a defesa, que só se importava em pontuar. Ele virou um defensor de elite? Não, não. Mas dá para ver melhora. E hoje o Cam Thomas, ele ainda tem, né, como seu principal foco, né, a pontuação, é óbvio, ele é um scorer, só que ele está conseguindo entregar outras coisas em quadra. Estamos vendo um Cam Thomas tomando decisões melhores no ataque. Estamos vendo um Cam Thomas passando melhor a bola. Cara, é um jogador diferente da temporada passada. É um jogador diferente. Estamos vendo um Cam Thomas se preocupando um pouquinho mais com os rebotes, escolhendo melhor os seus arremessos, não monopolizando a bola toda hora. É um jogador diferente. É um jogador menos irresponsável. E é um jogador menos peladeiro. Hoje, eu já não consigo rotular o Cam Thomas como peladeiro. Para mim, ele arrancou fora esse rótulo. Arrancou fora. Tá? Então, é um início de temporada muito bom. Tá? O Cam Thomas, ele é uma grata surpresa. Uma grata surpresa. E é, talvez hoje, o grande candidato a Most Improved Player. Eu acho que tem alguns caras que vão entrar na briga com ele. Eu acho que o Tyrese Maxey vai entrar na brincadeira. Eu acho que o Jalen Johnson do Hawks vai entrar na brincadeira também. Só que hoje o contender, né, pro MIP é o Cam Thomas. É o Cam Thomas. Antes de eu fechar o vídeo, eu só quero aqui falar sobre uma outra marca do Cam Thomas, que ele atingiu depois do jogo contra o Bucks. O Cam Thomas, ele se tornou apenas, ele está, né, entre os 4 jogadores do Nets nesse século que conseguiram pelo menos 5 jogos de 40 pontos ou mais. Ele é um dos 4 no século, no Brooklyn Nets, a ter pelo menos 5 jogos de 40 pontos ou mais. Ele tá junto de Vince Carter, Kevin Durant e Kyrie Irving. Quer uma outra marca, só para fechar com chave de ouro? Considerando o ano, não só a temporada, mas o ano, o 2023 inteiro, o Cam Thomas é um dos 4 jogadores da NBA com 3 ou mais jogos de 45 pontos no ano. Os outros, Embiid, Lillard e Giannis. É impressionante. É impressionante. Então, é isso, cara. Cam Thomas é um dos principais cestinhas da temporada. Ele está sendo um dos melhores scorers da temporada. E se ele mantiver esse nível, e se o Jacques Vaughn continuar, né, dando minutos e confiando nele, esse moleque, ele pode realmente explodir nessa temporada. Pode explodir, porque potencial
ele já mostrou que tem de sobra. Tá bom? É isso, cara. É isso que eu tinha para falar sobre o Cam Thomas. Eu tava já devendo esse vídeo há um tempo, né? Já era para esse vídeo ter saído no canal, porque não é de hoje que o Cam Thomas tá arrebentando, mas demorou, mas saiu, né? O importante é isso. Saiu o vídeo. E eu quero saber a sua opinião, cara. O que você tá achando da temporada do Cam Thomas? Você esperava ver o Cam Thomas jogando tão bem nesse início de temporada? Comenta que eu quero saber. Peço desculpas, tá? Porque eu tô meio gripado, então a minha voz tá meio zoada, meu nariz tá zoado também, mas não tem como, né, parar de trabalhar. Então, tô aqui no sacrifício, mas acho que não atrapalhou o vídeo, né? Acho que não atrapalhou o vídeo. Então, é isso, cara. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis, tá? O League Pass, né, se você não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e com a melhor qualidade. E usando o link que está no comentário fixado, você garante um desconto e um período de teste gratuito. Então não perca essa oportunidade. Garanta já o League Pass e não perca nenhum jogo do Cam Thomas na temporada, hein? Não perca nenhum jogo dele, porque tá valendo a pena assistir, hein? Tá valendo a pena. Então, é isso. A gente se vê mais tarde. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.